Então vou contar a história já que, né? Mesmo que o chat não queira. Aqui está no lugar, não tem lugar melhor Pra falar. na galáxia. Você veio pro planeta certo para contar essa história. Que maravilha. Vamos E lá. fica até uma dúvida, né? Que eu jogo aí, porque até hoje eu não tenho informações sobre isso. Então vamos lá. Foi no começo do meu despertar, onde eu estava estudando sobre tudo e ampliando o leque, né? Não estava mais só estudando a Umbanda, estava estudando sobre tudo, acabei esbarrando na ufologia, porque querendo ou não, quem se aprofunda em espiritualidade vai encontrar ufologia, são coisas conectadíssimas, né? Não é separado. Então acabei esbarrando, muito interessante, sempre tive muito interesse. E nessa época eu estava começando a trabalhar com reiki, tá? E eu estava fazendo envios de reiki coletivo, né? Isso é uma coisa que eu não faço mais por conta desta experiência específica. Mas eu vou voltar em algum momento. Enfim, eu estava fazendo um envio de reiki coletivo, foi a primeira vez que eu fui fazer um envio de reiki coletivo. Eu lembro que eu postei no Instagram, quem tinha interesse, de graça, sem custo nenhum, enfim. Todo mundo, manda nome, data de nascimento, deu mais de 130 pessoas na época ali. Que eu considerei bastante, né? Beleza, comecei a fazer meu processo, entrei lá no processo de concentração, de envio de reiki coletivo. E quando eu percebi, eu estava em transe. Parecido com o da incorporação da Umbanda. Mas eu tava pensando, nossa, isso aqui deve ser energia, né? Movimentando algum mentor presente e tudo mais. Na época eu não tinha tanto conhecimento assim. E eu comecei a entrar num processo de transe, de ir pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Até que... eu preciso falar uma coisa antes. Quando eu faço o reiki, eu vejo, né? Então quando eu entro em processo de concentração do reiki, eu vejo as coisas. Então eu tenho muita visualização de olho fechado, né? Dá um exemplo. Por exemplo, se eu tô aplicando reiki em você à distância... Eu fecho meus olhos, eu vejo a sua energia. Como é que tá, onde tá bloqueio e tudo mais. No reiki coletivo é diferente. Eu imagino como se fosse um planeta e as luzinhas ali, né? Eu entro em Brasil, tudo mais, e vejo as luzinhas ali e vou meio que vendo a energia entrar por ali. É um processo diferente, né? Depois a gente pode falar sobre isso, porque o meu reiki não é reiki, pra ser sincero. Então eu tava fazendo esse processo, eu tinha essas visualizações já há um tempo, isso era normal, de ver coisas com o olho fechado, né? Até que eu vi 3 sombras entrando pela minha janela. Então eu tô de olho fechado, eu sabia a disposição do meu quarto, e eu vejo o meu quarto de olho fechado e 3 sombras entrando assim. 3 sombras assim, ó, pequenininhas. 40 centímetros, talvez? Pequenininha. 3 sombrinhas entraram assim, tum, 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 tum. Uma foi pro meu armário ali, no canto esquerdo, outra foi pra porta do meu quarto, e o outro na cama, porque a janela dava na cama. O outro já veio na cama, já chegou, meteu a carona assim, ó, pra mim. Eu de olho fechado, como eu falei, enxergava. Já enxerguei obsessor de olho fechado, já enxerguei mentor, mas extraterrestre nunca tinha acontecido. Então, hoje eu sei que eram Greys, a gente pode chamar assim. Era o formatinho de Grey mesmo, padrão, né? Cinzinha, eles eram muito pequenininhos, como eu disse, 40 centímetros, bracinho fino, pequenininho, a cabeça um pouquinho alongada, nada muito grande, aquele olhão um pouquinho maior, padrão Grey que a gente, né, conhece hoje. Uma coisa interessante, na época eu não sabia que existiam Greys pequenos, por exemplo. Não tinha esse conhecimento. Isso é um ponto bem importante, né? Que eu vim a entender só depois, inclusive assistindo esse programa. Então, me trouxe muita compreensão. Então, o que aconteceu? Eles entraram no meu quarto, um foi pra lá, outro foi pra minha porta, o outro veio pra mim, né? Esse que veio pra mim, ele ficava me olhando assim, e meu coração disparou um pouco, né? Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu sempre deixo fluir, né? Eu sempre aprendi com a espiritualidade sobre o deixar fluir, o deixar acontecer. Então não controlei absolutamente nada, deixei acontecer. Aí ele me olhando assim, olhando no fundo dos meus olhos, por isso que ficou bem marcado a cara dele, sabe? O rosto dele, eu lembro até hoje. E era mentalmente, né? A conversa é toda mental, falando, eu perguntei quem eram, o que queriam e tudo mais, né? Qual era o propósito disso tudo. E olha só que interessante, eles deram um nome, que é o que eu queria jogar aqui, até pra audiência, não sei se alguém já teve contato com essa raça, se eu posso chamar assim. O que eu pude entender é Drausas, tá? Foi essa palavra que veio pra mim. Nós somos os Drausas. Estamos testando a sua capacidade. Você é um dos primeiros que a gente entra em contato. Foi só isso que eles falaram. Depois disso, 3 dedinhos, né? Eles só tinham 3 dedinhos. Na ponta do dedo tinha uma membrana um pouquinho maior, como se fosse de um sapo, 3 dedinhos só. O dedo do meio veio pra minha testa, não lembro de nada, apaguei, não lembro de nada, teve esse lapso de tempo. Quando eu vi, eu acordei, né? Eu tava em reiki coletivo, lembra? Quando eu acordei, era 2 da manhã, eu tinha começado meia-noite, era 2 da manhã, e eu sem entender absolutamente nada do que tinha acontecido. Só lembro de ver a mãozinha, apaguei. Aí eu acordei, nada mudou. E foi a única vez que eu tive contato.